Beleza, pessoal? Então, voltando aqui, vamos para a nossa aula 2. Eu quebrei a primeira aula em duas partes para ficar mais fácil o entendimento, beleza? Então, a gente falou bastante, né? Vou até fazer um review aqui, falando de tecnologia da informação, visão do mercado, perfis profissionais e um pouquinho sobre dados, né? Quais são os detalhamentos, as demandas, quais são os perfis ali de dados que a gente tem mais comum no mercado. Aí, o que eu vou trazer para vocês agora? A gente vai falar dos perfis de dados no detalhe, então vocês vou deixar até uns bullets. Bullet seria uma estrutura aqui, né, de uma listagem para vocês olharem os principais assuntos. Esse material eu vou converter no PDF para que vocês peguem as principais palavras ali, tecnologias, né, conceitos, e vocês façam esses estudos também. Então vamos falar disso e também cursos universitários hoje que o mercado oferece aí, que pode te ajudar a entrar nessa carreira, tá? Então bora lá. Perfis de dados. Então o que eu tenho, né, em perfis de dados? Perfis de dados, eu vou começar com o engenheiro de dados. Conforme eu falei, eu expliquei que a engenharia de dados, né, a engenharia, a gente pode ter uma série de engenheiros. Então eu posso ter um engenheiro de dados, eu posso ter um engenheiro de DevOps, eu posso ter um engenheiro de Machine Learning, eu posso ter um engenheiro de operações. Vai depender um pouco do perfil e do contexto da organização. Mas o engenheiro de dados, o engenheiro de DevOps e o engenheiro de Machine Learning, eles estão em quase todas as organizações. Então é interessante vocês focarem, né, no perfil técnico que ajudem vocês a buscar oportunidade em qualquer lugar, beleza? Então, perfis de dados, vamos lá, falando de engenheiro de dados. O engenheiro de dados, ele é o cara que vai cuidar, né, para criar todo o ambiente, né, de dados. Então, assim, toda a parte de estruturação de pipelines. O que é o pipeline? O pipeline, ele é o ciclo de um dado. Então, eu pego uma informação de um lugar, faço o tratamento dessa informação, faço melhorias nessa informação, coloco essa informação dentro de uma ferramenta onde as pessoas consigam enxergar os seus números, consigam enxergar os seus gráficos, e eu consiga também colocar ali, né, inteligências para gerar relatórios, para esses gestores, esses coordenadores, esses diretores tomarem a decisão. Então o engenheiro de dados, ele vai trabalhar tanto com essa gestão, né, de pipelines, implementação, com esse desenvolvimento no geral. Então, assim, muitas vezes você trabalha no desenvolvimento, que é criar os pipelines. A parte da gestão dos dados, que é a parte de como você vai integrar governança de dados, segurança, todos esses pilares, né, para que o teu ambiente funcione de forma adequada, sem risco, e que entregue a informação para as pessoas certas. E por último, ele dá a manutenção. Então ele tem uma forte característica também de cuidar dos ambientes. Então foi construído, né, um fluxo de dados que entregam informação para a gestão, falando de produtos. Então esse fluxo de dados, ele está, a gente chama isso de estar em produção, né? Então geralmente ambientes de dados, ambientes de tecnologia, ambientes de software, elas têm três grandes diferenças, né? Elas têm um ambiente de dev, um ambiente de homologação e um ambiente de produção. Tem empresas que têm mais desses três ambientes, tem empresas que não têm os três, tem um ou outro, tá? É uma questão de investimento que custa dinheiro, né? Não é toda empresa que pode se dar o luxo de ter três ambientes, né, estratégicos. Então a gente está falando geralmente aí das grandes empresas. Pequenas e médias empresas tentam trabalhar de forma um pouco mais consolidada para diminuir esse custo. E aí, com base nisso, quando a gente fala que eu tenho uma aplicação funcionando em produção, é uma aplicação que já está sendo consumida pela gestão, pelos consumidores, pelos clientes, né? Então, assim, se eu estou entregando um dado que já está dentro de um aplicativo, por exemplo, um aplicativo do banco, então eu, David, sou o cliente do banco X, né? E dentro do banco X eu quero usar a função de fazer uma transferência. Para mim fazer aquilo dali, eu tenho todo por trás dos bastidores daquele aplicativo, toda uma funcionalização dos dados que precisa acontecer. Então, se aquilo não estiver funcionando para mim, provavelmente eu vou parar de ser cliente daquele banco, porque o serviço não funciona. E quem está cuidando desse ambiente é o engenheiro de dados, né? Então, tem ali sempre nos ambientes produtivos perfis de dados ali trabalhando forte. Um pouquinho do que eles geralmente fazem, né? Então aqui eu tentei consolidar boa parte das ações, tá? Aí a gente tem uma outra escala que é muito comum no mercado, que é o nível de senioridade. O que é senioridade? É o nível de experiência, é o nível de capacidade que aquele profissional tem.
Então, um profissional que tem pouco tempo de mercado, ele é um profissional júnior, né? Um profissional, muitas vezes você começa como estagiário, você começa ali como trainee, como jovem aprendiz, alguma coisa nesse sentido, e você vai aprendendo as coisas. Então, você é um cara júnior, você é um cara que, né, não consegue resolver as coisas sozinho, você precisa de ajuda, você precisa de apoio e direcionamentos. Aí você vai aprendendo. Depois de um certo período de tempo, você vai se tornar um cara pleno, o mercado chama de pleno, que é um cara que tem uma plenitude em relação aos conhecimentos, ele conhece boa parte das coisas conceituais e das formas de executar o trabalho, então ele consegue fazer as coisas de certa forma sozinho. Ele não precisa mais ter ninguém ali direcionando, ele sabe, ele consegue entender o problema de negócio, consegue olhar, então assim, traduzir necessidades de negócio e os requisitos. Então vem as demandas, esse cara pleno consegue transcrever isso numa solução técnica, tá? E aí depois a gente vai ter um sênior. Um sênior é um cara que ele já tem uma bagagem grande, ele já tem muitas experiências, ele já trabalhou com várias soluções diferentes e ele está, né, numa linha de basicamente liderar times, né, liderar pessoas. E aí a gente pode ter um especialista, né, que é um cara que é tão especialista naquele assunto, naquela estratégia, que ele passa a olhar de uma forma até um pouco mais macro. E cada um desses, eles têm que conhecer muito técnico, né? Quanto mais técnico você for, quanto mais know-how de especialidade, de skill você tiver, mais você vai subir nesse nível da senioridade. Não existe tempo, não existe escala, não existe uma medição, né, padrão para se fazer. Então você não pode, por exemplo, muitas vezes, dando aqui como sugestiva, né, sejam bastante pé no chão em relação a trabalhar. Quando começam a trabalhar, muitas vezes as pessoas se vislumbram com o fulano ganha X, fulano ganha Y, pô, a área paga bem. A área paga bem, mas assim, pensem assim, não é a área que paga bem, é o seu trabalho sendo bem aplicado que vai dar frutos de boas remunerações. Então o seu perfil técnico é o que vai fazer você ganhar bem. Então desassimilem, né, essa ideia de que a área de dados, a área de tecnologia é uma área que paga bem. Ela paga bem para profissionais bons. E por isso que a gente tem muita vaga, porque profissionais bons estão faltando, entendeu? Por isso que é interessante você entrar com os 2 pés no peito da área, ir para cima, estudar de verdade, né, buscar a carreira de vocês, tá? Mas vou parar um pouco desse contexto mais filosófico e vamos falar aqui do que importa. Isso também importa, né? Mas do que é importante para nossa aula. Então a gente tem toda uma visão de tradução do negócio, tradução das perguntas do negócio. Depois tem que saber identificar as informações, buscar onde elas estão, entender como elas foram construídas, como elas foram implementadas. Então tem toda uma parte a gente chama aqui de mapeamento de requisitos, né? Refinamento das fontes de dados. Depois conhecer conceitos de escalabilidade, banda e rede. Então esse cara, ele não vai ser especialista em infraestrutura, mas ele vai ser um profissional que vai trabalhar muito forte no ambiente, né? Então para ele criar o pipeline, o processo, ele precisa saber qual tecnologia, qual configuração, qual integração precisa estar sendo aplicada para aquilo acontecer, tá? Outra coisa é a parte de conhecer diversas estratégias, diversas arquiteturas, diversas terminologias. Eu coloquei algumas aqui, como Data Warehouse, Data Lake, Lake House, Delta Lakes, microserviços, barramentos. Então vocês vão ver uma série de coisas aqui que se leva tempo. Para aprender se leva tempo. Tem que testar, tem que desenvolver, tem que aplicar. E é isso que acontece nas empresas. As empresas colocam você numa função para te dar, né, dificuldades, desafios, e você começa a aprender a resolver aqueles problemas, cria seus próprios padrões, cria suas próprias estratégias. Obviamente, tem que sempre se nortear com as referências do mercado, e aí a partir disso você vai trazendo as suas ideias. Então é uma área muito legal para você também exercitar formas de aplicar as coisas. Conhecer várias linguagens de programação. Então hoje o que eu sugiro? Python. Peguem essa palavra aqui, ó, Python, cobra mesmo, tá? Em inglês ali. Então é a Python, né? Peguem essa palavra Python e estudem. Essa daqui é um grande acelerador da carreira de vocês. Depois conhecer conceitos e aplicabilidade sobre catalogação e gestão de metadado, conhecer conceitos de armazenamento quente, frio, SQL. Então aqui é uma série de outros conceitos legais também para o perfil de dado aprender, né? E conhecer conceitos de pipelines, microserviços. Então assim, esse aqui eu explico um pouquinho do que é um pipeline. Então é legal, vocês vão começar a correlacionar, por exemplo, o que é lote, o que é microlote, o que é near real time, o que é real time, o que é streaming, né? Então tem toda uma série de características de pipelines aqui.
conhecer conceitos de segurança, criptografia, mascaramento. Então, o engenheiro de dados, ele precisa, né? Aqui, obviamente, que eu estou falando, mostrando para vocês, um cara muito bom, um cara que conhece muita coisa. Ele vai conhecer tudo isso. Então, aos poucos, ou tudo isso ou boa parte disso, né? Claro que tudo isso, como eu falei para vocês, a experiência de cada um é única, né? Carreiras são únicas, então, assim, cuide dela. Quanto mais você se expõe, quanto mais você busca desafio, quanto mais você emerge nos problemas e tenta resolvê-los, mas você consegue criar esse know-how aqui, beleza? Arquiteto de dados. Estou trazendo um arquiteto de dados aqui para dar uma visão de crescimento dentro da área de tecnologia, da área de dados. Tá? O perfil de arquiteto de dados ele é um perfil mais sênior, ele nunca vai ser um perfil júnior. Então, assim, você não consegue começar sendo um arquiteto de dados júnior, né? Pode ser que em algum lugar, em alguma empresa tenha isso, né? Tenha essa ideia, tenha essa trilha de capacitação. E nenhum lugar onde eu trabalhei, ou eu como gestor, como minha posição principal hoje é arquitetura. Eu não recomendo nenhum profissional que está começando buscar conhecimentos de arquitetura, porque ele não vai ter como aplicar. Né? As demandas, as funções que vão vir para você quando você está começando é funções de engenharia, funções de análise, que é o que vai dar, né, fortalecimento, vai criar todo um conhecimento para você chegar a ser um arquiteto. Então não vamos atropelar, vamos tentar fazer o passo a passo. Um planejamento bem feito com ações contínuas é muito mais consistente do que só mesmo vislumbrar uma ideia e tal. Então assim, sempre tenham muito pé no chão. Então ele vai fazer muita coisa, vocês vão ver até que tem algumas similaridades, né, com o texto ali do engenheiro de dados, porém ele tem uma visão mais de desenho da solução. O que é o desenho da solução? Ele não vai pegar o aplicativo, o pipeline e vai desenvolver o código. Ele vai definir como o código tem que ser desenvolvido. Então ele vai ajudar a desenhar a solução, a arquitetura, ele vai entender a infraestrutura, a parte de segurança, a parte de consumo, a parte de integração, a parte do hardware, a parte do software. Então o arquiteto de dados ele tem que conhecer muito hardware, muito software e muito soluções técnicas e muito também o negócio, para que ele consiga, né, montar ali as arquiteturas de acordo. Tá? Esse daqui eu não vou entrar no detalhe na descritiva, porque eu acho que o legal é vocês fazerem a leitura, e aí o que eu sugiro como dica? Peguem essas palavras de real time, CDC, banco MPP, NoSQL, né, NoSQL, e façam breves estudos, né? Breves estudos, coloquem ali uma lista de palavras, como se fosse estivesse aprendendo línguas, né? Coloquem uma lista de palavras ali e vão, né, no Google ali e comecem a estudar. Olhem alguns sites, tá? Depois eu vou até colocar descritivo em algum lugar para vocês. Olhem no Medium, né? Medium, que seria ali um site muito legal para vocês aprenderem. Tem muito definição de resolução de problema, tem muitos caras técnicos que trazem comparativos de ferramenta, explicam o conceito, então vocês vão aprender muito. Olhem no LinkedIn, sempre tem muita coisa relacionada a isso, muitos grupos, muitas comunidades falando desses assuntos, né? E obviamente olhem no Google, façam muito essa exploração, beleza? O terceiro grande perfil que tem demandado muita coisa hoje no mercado é o engenheiro de Machine Learning. O engenheiro de Machine Learning, basicamente, ele é a transição do engenheiro de dados para um cientista, né? Obviamente que um perfil não é a evolução do outro, tá? Então é muito importante que vocês saibam, eu sou um engenheiro de dados, mas daqui a um ano eu vou virar um cientista de dados. São características diferentes, ações diferentes. Você pode sim sair de um engenheiro e virar um cientista e sair de um cientista e virar um engenheiro. Só que o ideal é que você tenha, né, obviamente, um plano de carreira bem definido para que você não fique tentando aprender tudo ou tentando saber tudo e ficar navegando no meio do caminho. Porque as oportunidades chegam e elas te selecionam por aquilo que você sabe mais. Então, se você sabe mais ou menos ciência de dados, sabe mais ou menos engenharia, você vai ficar no meio do caminho. Aí a gente volta para aquele ponto, né? A remuneração é equivalente ao seu expertise. Então, quanto mais coisas estratégicas você souber, quanto mais tendências você tiver antenado, quanto mais know-how você tiver sobre as melhores práticas no mercado, provavelmente mais fácil você vai ter oportunidade, tá? Então, ele vai trabalhar um engenheiro de Machine Learning muito forte com o Machine Learning. Então a gente tem uma diferença do engenheiro. O engenheiro de Machine Learning ele pode ser até uma ramificação do cientista. O cientista de dados, ele é um profissional que trabalha muito com estatística, trabalha muito com técnicas avançadas e olha de forma muito coerente os problemas de negócio. Então vem um problema de negócio para poder, por exemplo, criar uma melhor campanha de marketing.
ou um problema de negócio para melhorar o atendimento ao cliente. Então o cientista de dados ele vai pensar em uma série de formas de analisar as informações, uma série de técnicas de tentar fazer predição, de fazer descritiva, de fazer uma série de explorações naquele dado para gerar uma inteligência, né? O engenheiro de machine learning ele já vai estar especializado em utilizar as técnicas de machine learning. Dentro do ecossistema de inteligência artificial, ela engloba machine learning, deep learning e recursos de cognição, tá? Então, dentro desse contexto, o cara que trabalha o engenheiro de machine learning, ele está trabalhando com inteligência artificial. O cara que está trabalhando com ciência de dados, ele está trabalhando com inteligência artificial. Então, são perfis muito próximos da inteligência artificial. Não quer dizer que o engenheiro de dados não esteja. O que vai mudar é que, assim, a lógica da solução está muito próxima desses perfis de ciência e de engenharia de machine learning, por conta das técnicas avançadas analíticas. E por último eu coloquei o perfil de cientista de dados, que é um perfil também muito legal, muito estratégico, para quem está começando é um perfil muito bom para se capacitar, leva uma série de necessidades relevantes para conceitos aritméticos, conceitos matemáticos. Então aqui é um perfil bastante descritivo, ele explica muito, tem que ser muito explicativo as suas soluções, a sua análise, né? Então você vai trabalhar muito forte no porquê que está fazendo aquilo, como vai fazer aquilo e para quem vai fazer aquilo. Então você tem que ter essa linha de perguntas de negócio, essa linha de perguntas técnicas clara no seu dia a dia como cientista de dados, tá? Então eu trouxe aqui os grandes 4 perfis que hoje o mercado está pedindo muito. Obviamente que tem áreas que pedem mais, áreas que pedem menos. É realmente aqui só um norte para vocês, né? Um referencial, e esse referencial que ajude vocês a se capacitarem, beleza? Então, espero vocês na próxima aula. Fiquei muito feliz aqui. Vou colocar um descritivo no material relacionado às dicas, relacionados aos ambientes, relacionados aos curadores onde vocês estudarem, tá? E essas ações que vocês já podem ter, né, de antemão ali, de exploração, de estudo sobre esses principais conceitos. Vai ajudar demais. É isso, até a próxima.